A internet que a gente usa todo dia, ela simplesmente parece funcionar, não é? Mas por baixo dos panos, existe um projeto, um conjunto de regras que impede que tudo isso desmorone. Nessa análise, a gente vai voltar lá na prancheta de desenho original da web moderna para descobrir os princípios que fazem ela ser o que é. E para começar, que tal uma citação de Monty Python? Com licença, você disse facas? Roy Fielding, o autor da tese que estamos explorando, abre o trabalho dele com essa frase. E por quê? Para ilustrar uma ideia central e até meio cômica de tão importante, a forma da arquitetura tem que seguir a função. É ridículo projetar um prédio de apartamentos usando as peças de um matadouro, certo? Pois é, o mesmo vale para software. E isso nos joga direto na pergunta de $1 milhão, a questão que o trabalho do Fielding queria responder. Como é que se projeta uma arquitetura para a World Wide Web inteira? Não é para um aplicativo ou um site, é para o ecossistema global. A escala disso é simplesmente monumental. Na época, encarar esse desafio era um problema que soava até absurdo para qualquer arquiteto de software. Era literalmente tentar criar ordem a partir do mais puro caos. Falando de um jeito mais formal, o desafio era esse aqui: projetar uma arquitetura para suportar um sistema de hipermídia distribuído em escala de internet. Hipermídia aqui é só um jeito chique de falar de conteúdo interligado, sabe? Texto, imagem, vídeo, tudo junto. E cada palavrinha aí é fundamental. Escala de internet, distribuído, hipermídia. São elas que definem as regras do jogo. E para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o cenário onde ela surgiu. A web selvagem, anárquica, lá de meados dos anos 90. Era o velho oeste digital. Qualquer arquitetura que quisesse sobreviver tinha que resolver uns pepinos enormes. Primeiro, a tal da escalabilidade anárquica. A web simplesmente crescia sem parar, de forma caótica, imprevisível. Depois, a implantação independente. Qualquer pessoa, de qualquer empresa, podia simplesmente adicionar um componente novo sem pedir permissão para ninguém. Some a isso redes super lentas, de alta latência e a necessidade de sistemas conversarem entre si sem confiar um no outro por padrão, atravessando várias fronteiras de confiança. Um verdadeiro caos. Então, antes de sair resolvendo o problema, era preciso ter a ferramenta certa na mão. E a ferramenta-chave aqui é a ideia de estilos arquitetônicos. Bom, primeiro, o que é arquitetura de software? Tenta não pensar no código parado no arquivo. Pensa no sistema vivo, funcionando, em tempo real. É o projeto de como as diferentes partes, os componentes, os conectores e os dados conversam e se comportam enquanto a mágica acontece. E um estilo arquitetônico. Pensa nisso como um conjunto de restrições que a gente escolhe. É como se fosse um estilo de culinária, tipo a italiana. Você não vai usar qualquer ingrediente, né? Você vai usar azeite, tomate, manjericão. Essas restrições, essas escolhas, é que dão o caráter e as propriedades que a gente quer no prato final. E aí que está o pulo do gato. O objetivo todo é escolher as restrições certas para criar as propriedades que a gente deseja no sistema. Quando você adiciona uma regra, por exemplo, o servidor não pode guardar informações da sessão, você provoca uma propriedade, como maior escalabilidade. É um processo de escolhas bem intencionais. Agora sim, com essas ferramentas em mãos, a gente pode finalmente construir o estilo arquitetônico REST. Uma restrição de cada vez, exatamente como ele foi pensado na dissertação original. O ponto de partida é o estilo cliente-servidor. Essa é a base de tudo, separando o que é interface de usuário do que é armazenamento de dados. A partir daí, a gente adiciona a primeira restrição, ser stateless, ou seja, sem estado. Isso significa que cada pedido do cliente para o servidor tem que ter todas as informações necessárias. O servidor não precisa ficar lembrando das conversas passadas. Isso, minha gente, melhora a escalabilidade de um jeito absurdo. Depois, a gente adiciona o cache. A ideia aqui é permitir que as respostas sejam marcadas como armazenáveis, para que possam ser reaproveitadas. É o nosso ataque direto contra a lentidão da rede. Aí vem a interface uniforme. Essa regra é importantíssima. Basicamente, todos os componentes, clientes e servidores, precisam falar a mesma língua, usar um padrão. Isso simplifica o sistema inteiro. E por último, adicionamos um sistema em camadas. Um componente só consegue ver e interagir com a camada que está colada nele. Isso cria barreiras que dão mais segurança e flexibilidade. E o resultado? Quando a gente empilha todas essas restrições uma em cima da outra, o que a gente tem é o estilo arquitetônico REST. Tá, mas e daí? Qual é a vantagem de seguir esse monte de regra? O que essa arquitetura realmente destrava pra gente? E aqui vem o grande ahá! Nenhuma dessas restrições foi escolhida por acaso. Cada uma delas é como uma chave.
projetada com uma precisão cirúrgica para abrir um daqueles cadeados que a gente viu lá no começo. Um problema específico daquela web caótica. E olha só que genial essa conexão. O problema da escala imensa, resolvido pela falta de estado, o statelessness. A alta latência das redes, combatida pelo caching. A necessidade de evoluir de forma independente, garantida pela interface uniforme. E a complexidade que era gigantesca, gerenciada pelos sistemas em camadas e pela separação do cliente-servidor. A forma seguiu a função, perfeitamente. No final das contas, essa análise toda nos leva de uma solução puramente técnica para uma filosofia de design muito mais profunda. O próprio Fielding cita o arquiteto Christopher Alexander, que fala sobre o modo atemporal de construir. A ideia é que, quando a gente segue certos padrões fundamentais, a gente cria espaços que são harmoniosos, que duram. O REST pode ser visto exatamente como uma tentativa de encontrar esse modo atemporal para construir os espaços digitais da web. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se o REST foi o modo atemporal para a web que a gente conhece hoje, quais são os modos atemporais para construir os sistemas digitais de amanhã? Que restrições a gente vai precisar escolher para encarar os desafios de escala, complexidade e confiança que vem por aí?